Senhor Deus, nós te somos muito gratos porque nós viemos aqui para ter um encontro contigo. Pai, tu conheces cada coração, tu conheces cada pessoa que está aqui. Então, Deus, o teu Espírito Santo, ele nos trata de uma forma pessoal, porque são realidades em cada pessoa aqui que precisa ser amoldada à tua palavra. Então, Deus, eu te peço que tu sondes o coração, que o teu Espírito possa ter a primazia de ministrar aos nossos corações, que nenhum tipo de dificuldade, que nenhum tipo de problema nos impeça de ouvir a tua voz e a tua palavra, ela encontre vida, ela gere vida nas nossas vidas. Nós saímos de casa para isso. Então, Deus, eu te peço, completa essa obra nos nossos corações. Sela, Deus, este lugar, sela o teto, sela o chão, as paredes, para que o teu Espírito só Ele, tenha primazia para ministrar sobre nós. Nós te somos imensamente gratos por aquilo que o Senhor já nos concedeu e por aquilo que o Senhor há de permitir que vivamos neste tempo em torno da tua palavra. Assim eu oro em nome de Jesus. Amém. Queridos, dessa madrugada para cá, madrugada de hoje, o Espírito Santo me leva a palavra de Ageu, do profeta Ageu. O profeta Ageu é considerado um dos profetas menores. Não menor porque a sua importância, mas é um profeta menor porque o conteúdo da sua mensagem era num volume pequeno. Então você vai encontrar na Bíblia uma série de profetas menores, e o seu discurso é muito interessante quando você olha para isso. O discurso do profeta Ageu, ele é colocado logo imediatamente após o cativeiro babilônico. O povo começa ali a viver a sua vida, começa a trabalhar, começa a operar na reconstrução da sua estrutura de vida. E aí Deus levanta o profeta Ageu para que ele pudesse trazer uma mensagem. O foco da mensagem de Ageu tinha duas dimensões. Ageu queria que a adoração a Deus fosse restaurada. Logo, Ageu trabalha para que o templo seja reconstruído. Mas não somente para que a adoração seja restaurada, mas Ageu também tinha um propósito: restaurar a vida política do povo, organizar o povo politicamente no sentido de um governo, da monarquia, daquilo que poderia se tornar realidade na vida do povo. O ponto mais importante da mensagem de Ageu tinha como foco a unificação da vida despedaçada da comunidade judaica, preparando o povo para a manifestação de Deus na era messiânica. O profeta Ageu tem carregado em toda a sua mensagem, nesses 2 capítulos que ele escreve, um pano de fundo que aponta para algo extremamente significativo. Algo extremamente relevante para a vida do povo. Portanto, quando você olha para este homem lá, 520 a 486 a.C., a mensagem, a palavra profética, aquilo que ele traz é para que realmente Zorobabel,
Josué, o sacerdote, pudesse implementar uma grande transformação. Uma transformação que tornasse-se a manifestação da glória de Deus no meio daquele povo. Era isso que Ageu pretendia, que o povo se empenhasse na reconstrução do templo. E o templo nada mais era do que a manifestação da glória de Deus. E é sobre esse tema que eu quero conversar com você hoje. Como nós podemos tornar manifesta a glória de Deus? Eu quero que você abra a sua Bíblia, por gentileza, no livro de Ageu, no capítulo de número 2. E nós vamos considerar aqui dos versículos 1 até o versículo 9. Ageu, capítulo 2, versículo 1 até o versículo 9. Abra a sua Bíblia aí e mantenha, por favor, a sua Bíblia aberta. Capítulo 2 de Ageu. O texto vai dizer o seguinte: no dia 21 do 7º mês, veio a palavra do Senhor por meio do profeta Ageu. Pergunte ao governador de Judá, Zorobabel, filho de Sealtiel, ao sumo sacerdote Josué, filho de Josadaque, e ao restante do povo o seguinte: quem de vocês viu este templo em seu primeiro esplendor? Comparado com ele, não é como nada o que vocês veem agora? Versículo 4. Coragem, Zorobabel, declara o Senhor. Coragem, sumo sacerdote Josué, filho de Josadaque. Coragem ao trabalho, ó povo da terra, declara o Senhor, porque eu estou com vocês, declara o Senhor dos Exércitos. Esta é a aliança que fiz com vocês quando vocês saíram do Egito. Meu espírito está entre vocês. Não tenham medo. Versículo 6 diz: assim diz o Senhor dos Exércitos, dentro de pouco tempo farei tremer o céu, a terra, o mar e o continente. Farei tremer todas as nações que trarão para cá os seus tesouros, e encherei este templo de glória, diz o Senhor dos Exércitos. Tanto a prata quanto o ouro me pertence, declara o Senhor dos Exércitos. A glória deste novo templo será maior do que a do antigo, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar estabelecerei a paz, declara o Senhor dos Exércitos. Será que você consegue imaginar um lugar que estava em ruínas? Jerusalém estava em ruínas. Eu quero que você pense comigo que aquele contexto era um contexto de crise, era um contexto de dificuldade, era um contexto de decadência. O povo saía de volta, estava de volta do exílio, encontrar o templo em ruínas. É como se o povo estivesse ali. A palavra de Ageu, trazida para aqueles homens, ela foi proclamada ali, naquela região, naquele lugar. Um lugar que estava em ruínas. Mas Deus faz uma promessa. Ele diz: olha, eu vou manifestar a minha glória neste lugar. Eu vou fazer algo aqui. E aí é que começa a gente a entender, e Deus foi me conduzindo nessa palavra, foi me conduzindo lendo esse texto. Eu fui atraído a este texto quando Deus me deu o versículo de número 7 na madrugada. Quando ele falou que faria tremer todas as nações. Eu acordei no meio da noite, naquela chuva, e esse texto ele ecoava na minha mente. Ele foi mexendo comigo, Depois o Senhor me mostrou o versículo 5. Esta é a aliança que fiz com vocês quando vocês saíram do Egito. Meu espírito está entre vocês. Não tenha medo. Eu fiquei pensando, meu Deus, o que é isso? O que significa isso? Tu queres manifestar a tua glória. O teu anseio é que a tua presença seja manifesta no meio do povo. O teu anseio é que as pessoas consigam te perceber.
não somente na obra criada, não somente no céu, na terra, na natureza, mas tu queres que eu e meus irmãos sejamos aqueles que vão tornar manifesta a tua glória. E aí eu comecei a ler o capítulo. E sabe quando o Espírito Santo te dá uma sacudida? Olha isso. E assim foi comigo, porque eu li no versículo 1, no dia 21 do 7º mês, veio a palavra do Senhor por meio do profeta Ageu. E eu fiquei intrigado. Eu me perguntei por que Deus quis colocar essa data para que isso pudesse servir para nós como um lembrete, para que isso pudesse nos chamar a atenção. Isso chamou a minha atenção. E eu fui buscar que data era essa. Eu descobri, queridos, que o dia 21 de outubro, o dia 21º dia do 7º mês, é o mês de Tisri. Então aqui nós estamos no dia 17 de outubro de 520. Só que aqui nós estamos na segunda mensagem, ou terceira mensagem, que Ageu traz ao povo. Ageu já tinha trazido uma palavra profética. Só que quando Ageu traz essa primeira palavra profética, quando você vira a sua Bíblia aí, você vai perceber que Ageu traz uma palavra profética, só que eu quero que você perceba. Olha, 60, 70 anos de abandono. O povo ouviu a palavra de Ageu e começou a trabalhar. E já estava no 20º dia, já havia passado as festividades do primeiro dia do mês de Tisri, e o primeiro dia do mês de Tisri vai ser em 2015, o dia, se eu não me engano, 17 de setembro. É o primeiro dia do ano, o dia em que é celebrado a festa das trombetas, onde o povo toca o chofar em celebração ao começo do novo ano. O povo para, descansa, logo depois vem a festa de tabernáculos, e depois vem mais um dia de descanso. Então o povo estava realmente motivado, mas começou o ano novo e o povo esmoreceu. Veio a festa de tabernáculos e o povo já havia sido chamado ao desafio de reconstruir as ruínas do templo. O povo já havia sido chamado, Zorobabel já havia sido chamado, Josué já havia sido chamado, todo mundo já tinha sido encarregado, todo o povo, Deus já tinha chamado a atenção do povo e o povo estava realmente motivado a reconstruir o templo. Mas o que aconteceu? Essa foi a resposta que o Espírito Santo me deu. É que quando eles celebraram lá a festa de Tisri, no primeiro dia do ano, o ano novo, quando a primeira trombeta foi tocada, e a primeira trombeta, um dos significados, quando se toca o chofar no ano novo, é o significado da provisão de Deus. O povo, queridos, estava se esquecendo, o povo começou a trabalhar, mas de repente o povo começou a esmorecer diante dos desafios. O povo foi se acostumando ao desafio. O povo foi paralisando aos poucos. O povo foi deixando as coisas de lado, vieram as festas, vieram os dias santos, vieram tudo aquilo que estava acontecendo naquele período. Ora, eles estavam de volta a casa, eles estavam felizes porque estavam de volta a casa, eles estavam felizes porque o Senhor já havia feito uma grande obra, o Senhor os tinha trazido do cativeiro. Querido, eu queria que você começasse a pensar na grande festa que foi travada na sua vida, quando você encontrou-se com o Senhor, e em todas as conquistas, e às vezes a gente vai percebendo, a gente vai caminhando, e de repente a gente para, a gente desiste, a gente simplesmente quer abrir mão de tudo aquilo mais precioso, tudo aquilo mais significativo que Deus já tornou manifesto diante de nós. O desafio não era pequeno. Eu quero que você preste atenção no versículo 2, quando Deus desafia o povo, olha, Ageu, pergunta para Zorobabel,
Pergunte para Josué, filho de Josadac, pergunte para alguma pessoa dentre o povo, se há alguém aqui que viu como era a casa que eu havia permitido que fosse edificada ao meu nome. Pergunte como é que era esse lugar. Será que vocês não estão vendo que as condições em que vocês estão hoje são uma condição de total decadência? Meu irmão, eu quero que você pare e pense para a sua vida hoje, para o seu casamento, para o seu relacionamento, para a sua vida no sentido da dimensão profissional. Eu quero que você pense e eu quero que você perceba aquilo que o Senhor quer tornar manifesto. Ele quer estabelecer um paralelo entre a casa dele e a nossa vida. Ele quer estabelecer um paralelo. Queridos, o Espírito Santo me levou a esse texto, porque Deus queria mostrar algo a respeito da casa dele para esse tempo. E será que nós muitas vezes não deixamos a casa dele em ruínas? Eu não estou falando do lugar onde nós nos reunimos, eu estou falando da nossa vida. Será que você não consegue perceber como os muros são derrubados? Repita comigo, quando os muros são derrubados. Não, você não está entendendo. Repita com convicção. Quando os muros são derrubados, a casa está exposta. Se você perde os muros de proteção, é inevitável. Você está à mercê. Você está completamente perdido. Mas o Senhor, Ele anseia para que a glória dEle, como na reconstrução do templo, e Ele diz, a glória que eu vou fazer manifesta nesse lugar será muito maior. E eu fico impressionado como as pessoas usam esse texto para dizer que o segundo casamento vai ser melhor do que o primeiro. Porque as pessoas dizem isso. Dizem que a glória da segunda casa vai ser maior do que a primeira. Mas queridos, preste atenção. Deus diz, eu odeio o divórcio. Então nós temos que parar e atentar, não apenas nessa situação, mas existem tantas outras situações pelo qual nós muitas vezes deixamos que a ruína, que a gente vai esmorecendo. E da mesma forma que nós vamos soerguendo, nós vamos sendo soerguidos, nós vamos sendo levantados na caminhada cristã, as nossas vidas vão sendo levantadas, o nosso caráter vai sendo transformado, e dia após dia, a gente quando está buscando ao Senhor, a gente vai crescendo de graça em graça, de degrau em degrau. A mesma coisa é o processo de destruição. Nós vamos ruindo, nós vamos sendo destruídos. E muitas vezes, queridos, Deus me fez olhar para esse 21º dia do 7º mês. O mês de Tisri era porque Deus queria marcar um tempo na história daquele povo. Ele queria fazer com que a gente se lembre hoje, onde nós caímos, onde é que a ruína entrou. Será que você não está esmorecendo? Será que você não está abrindo mão? E eu lembro daquele filme Prova de Fogo, quando eles criaram aquela trilha sonora para aquele filme, e uma das canções fala que o adultério ele vai entrando como uma nuvenzinha cinza, é um pequeno esmaecer. Ele vai entrando, e quando você olha, ficou tudo cinza, porque a gente não vai percebendo as pequenas coisas, as pequenas pedras que vão caindo do muro, as pequenas brechas que vão sendo abertas, as palavras que a gente vai lançando, as coisas que a gente vai fazendo. E quando termina aquela trilha sonora daquela música em inglês, a menininha aparece e diz, cuidado, boquinha no que fala, cuidado, olhinho no que vê, cuidado, ouvido no que ouve. É um pequeno, é assim, vai desconstruindo. Fala com a pessoa que está do seu lado. Você precisa estar atento.
Não, querido, você não está entendendo, não. Dá uma sacudida nessa pessoa que está do seu lado. Diga para ela assim: você precisa estar muito atento. Porque essa situação de decadência não é uma situação de decadência qualquer, não, meu irmão. Deus estava convidando aquele povo que ficara 70 anos no cativeiro. Aqueles que foram remanescentes, aqueles que voltaram, Deus deu um encargo a eles. Olha só, vocês vão reconstruir as ruínas do meu templo. Vocês vão reconstruir a minha casa. Porque a minha casa é o lugar da manifestação da minha glória. Para manifestar a glória de Deus, você tem que ter coragem. Eu acho legal, que é legal a gente entender o que Deus está falando com isso. Olha aí o versículo 4 e 5. Coragem, Zorobabel, declara o Senhor. Coragem, sumo sacerdote Josué, filho de Josadaque. Coragem, ao trabalho, ó povo da terra, declara o Senhor. Porque eu estou com você, declara o Senhor dos exércitos. Você lembra que Deus já havia dito isso a Josué? Josué no capítulo 1, versículo 6, anote aí. Deus disse para ele: seja forte e corajoso. Fala para o teu irmão aí do seu lado. Fala aí para ela, fala aí para ele. Fala aí, seja forte e corajoso. Meu irmão, não adianta só ser forte e corajoso. Olha só, no versículo 7 do capítulo 1 de Josué, Deus repete. Na tradução nossa diz assim: seja forte e muito corajoso. Repete aí para o seu irmão. Não, você não está entendendo. Não é essa coragemzinha que você está tendo agora, não. É preciso ser forte e muito corajoso. Está entendendo? Tem que ser forte e muito corajoso. Olha para a pessoa que está do seu lado e grita com ela, diga assim: seja forte e muito corajoso. Agora fala para o outro vizinho. Fala para o outro vizinho. Aqui, ó. Olha para ele, olha para ela ali. Fala assim para ela: seja forte e muito corajoso. E aí, irmão? Só que aqui Deus estava falando com quem? Meu irmão, preste atenção, Josué estava diante de mais de 1 milhão de pessoas. Eram mais de 1 milhão de pessoas que ele tinha conduzido. Então Deus falou com ele. Deus falou com ele: seja forte e muito corajoso. Só que aqui no texto de Ageu, há uma mudança. Preste atenção. A revelação de Deus, ela é progressiva. Quando Deus fala por meio de Ageu, o profeta, ele diz para Ageu, fala assim: Ageu, olha só, vai lá e diz para Zorobabel, o governador. Fala para ele: coragem, Zorobabel. Mas Deus não simplesmente diz para Zorobabel, olha o texto aí no versículo 4, ele diz para o sumo sacerdote: coragem, sumo sacerdote Josué, filho de Josadaque. Ele diz: coragem, Zorobabel. Ele diz: coragem, sumo sacerdote Josué. E depois ele diz: coragem ao trabalho, ó povo da terra. Irmãos, ao trabalho, ó povo da terra.
que é isso aqui, irmão? Isso aqui é um prelúdio da era messiânica. Sabe por quê? Porque na era messiânica existe o sacerdócio universal de todos os crentes. Olha só, você é responsável. Você é responsável, eu sou responsável, nós somos responsáveis. Por isso que a revelação é progressiva. O contexto aqui, ele fala de uma revelação progressiva. Queridos, Josué, ele recebeu direto de Deus a incumbência de conduzir o povo à terra prometida. Tanto que ele chega diante do povo e ele diz claramente, olha só, eu e a minha casa vamos servir ao Senhor. Vocês podem servir a quem vocês quiserem. Eu já escolhi. Mas aqui não, aqui ele vai fazendo uma revelação progressiva. Queridos, ali Josué precisava de muita coragem, porque era ele o responsável de conquistar a terra prometida. Dependia da direção dele, de que ele não se desviasse da direita para a direita, nem para a esquerda, nem para um lado, nem para o outro. Ele deveria se manter reto, segundo o caminho do Senhor. Ele deveria se manter firme no caminho do Senhor. O desafio era para ele. Ele iria conduzir o povo. Mas aqui não, Deus deu a ordem para Zorobabel, Deus deu a ordem para Josué, Deus deu uma ordem, um ultimato a todo o povo: reconstruam a minha casa para a manifestação da minha glória. Esse é o grande desafio. Uma outra percepção clara dessa progressão na coragem é que ele diz aqui no versículo 5, esta é a aliança que fiz com vocês, quando vocês saíram do Egito. Qual foi a aliança que Deus fez? Meu Espírito estará entre vocês. Isso é algo importantíssimo. Eu creio que isso aqui é uma das coisas mais incríveis que eu pude perceber nesse texto. É uma das coisas mais profundas e significativas. Sabe por quê, queridos? Porque nada pode acontecer sem a presença do Espírito de Deus. Nada no reino de Deus se move. Nada acontece sem a presença de Deus. É por isso que Paulo, quando escreve à igreja de Filipos, no capítulo 2, no versículo 13, ele diz que Deus é que opera em vós tanto querer como efetuar. Quando ele fala nas realidades da salvação, o que eu quero que você entenda, queridos, é que a obra de Deus neste mundo, a manifestação da glória de Deus, é para que as pessoas olhem para Ele, é para que as pessoas possam vê-lo, é para que as pessoas possam se sentir atraídas pela presença de Deus. Nós precisamos nos tornar imãs, onde o Espírito Santo se manifeste, para que as pessoas possam ser atraídas pela presença de Deus. Você entende isso? Então você vai ver uma progressão na revelação de novo. Por quê? Porque o Espírito Santo, o Espírito de Deus, não era aqui o Ruach HaKodesh, era o Espírito de Deus, porque o ministério do Espírito Santo ainda não havia começado, mas era o Espírito de Deus que estava entre o povo. Mas segundo aos Coríntios, no capítulo 1, versículo 22, diz: Ele nos deu o Espírito como penhor, como garantia da salvação. Então o Espírito não está mais entre nós, o Espírito está dentro de nós. Você não está entendendo, não, irmão? Preste atenção, pare de ficar olhando para a sua vida, pare de olhar para as condições da sua vida, comece a mover-se por meio do Espírito Santo que está dentro de você. Então você vai matar a carne? Vai. Você vai dizer não para o seu ego? Vai. Você vai dizer não para a sua vontade? Vai. A menos que você queira sacrificar. Porque obedecer é melhor que sacrificar. Quando a gente diz não para a carne, quando a gente diz não para a nossa vontade, quando a gente diz não para as nossas paixões, quando a gente diz não para o nosso ego, a gente está matando a carne, a gente está tomando a cruz e seguindo a Jesus. Então você não vai envergonhar o nome de Jesus. Você não vai promover afronta para o nome de Deus. Você vai se tornar um templo, a habitação de Deus, a manifestação, queridos, a manifestação da presença de Deus. O Espírito de Deus está dentro de nós.
Eu quero ler um negócio para você aqui, para mostrar isso aqui de uma forma tão clara. Êxodo no capítulo 19, versículo 3 e 7, anote aí. Pelo amor de Deus, anota aí. Anota aí para você poder olhar isso aqui depois com calma essa semana, porque você precisa olhar isso. Diga o seguinte aos descendentes de Jacó e declare aos israelitas: vocês viram o que fiz ao Egito e como transportei sobre as asas de águias e os trouxe para junto de mim? Agora, se me obedecerem fielmente e guardarem a minha aliança, vocês serão meu tesouro pessoal dentre todas as nações, embora toda a terra seja minha, vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Essas são as palavras que você dirá aos israelitas. Moisés voltou, convocou as autoridades do povo e lhes expôs tudo o que o Senhor lhes havia dito. Queridos, nós precisamos entender uma realidade. Deus disse para o povo: olha só, toda a terra é minha, mas vocês vão ser uma propriedade particular. Um reino de sacerdotes. Bom, isso aqui é messiânico ou não é? Hã? Sim ou não? Eu acho que vocês não entenderam. Isso aqui aponta para a era... Acho que vocês estão conhecendo pouco a Bíblia. A Bíblia diz: vós sois sacerdócio real, vós sois nação santa, vocês são povo adquirido. Irmão, isso aqui aponta para sacerdócio real, para a nação santa, povo adquirido, povo qual Deus transportou das trevas para a sua maravilhosa luz. Pedro diz isso com maestria. Isso está aqui em Êxodo, Deus apontando na história para aquilo que Deus iria fazer, reino de sacerdotes. Vós sois sacerdotes, vocês são sacerdotes, vocês foram chamados de Deus das trevas para a luz, para a sua luz, para manifestar esse sacerdócio. Então você é a manifestação da glória de Deus nessa terra. Não, você não está entendendo. Você é a manifestação da glória de Deus nessa terra. Será que você consegue entender isso? Você vai topar o desafio de Deus? Você vai aceitar o desafio de Deus para a sua vida nessa semana? Ou você vai olhar para as circunstâncias, ou você vai olhar para a sua unha encravada no pé, ou você vai olhar para o seu tumor dentro de você. Porque pode ser uma coisa pequena, mas pode ser algo muito grande, algo que você considera intransponível. Mas com o Senhor, tem uma música que a gente cantava aqui de Daniel. Esqueci o nome dele. Daniel de Souza. Diz: eu salto muralhas, pelo Senhor eu faço proezas. Talvez a muralha que você tenha que saltar seja o seu ego, seja a sua enfermidade, seja a sua condição financeira, seja o seu medo, seja a sua vergonha. Talvez a dificuldade que você tenha que saltar, eu não sei. Deus é que está olhando para você, você está ouvindo essa palavra, você está julgando essa palavra segundo o Espírito, você está buscando o discernimento do Senhor para entender o que o Deus eterno quer tornar manifesto para você por meio dessa palavra. Mas o que eu quero dizer para você nesta palavra é que há uma progressão. Nós só precisamos de uma coisa para manifestar a glória de Deus nessa terra, é ter coragem. Nós só precisamos de coragem, porque foi isso que Deus disse por meio de Ageu para toda aquela geração: olha só, vocês vão construir a minha casa. É interessante, queridos, como é clara a manifestação de Deus. Lá em Zacarias, no capítulo 4, versículo 6, Deus diz para Zacarias, não por força, nem por Zorobabel, nem por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito. É pelo Espírito que as coisas acontecem, é pelo mover do Espírito. Nada acontece sem que Deus se mova. Queridos, nós precisamos entender isso. Não é na nossa força, não é no nosso desejo, não é na nossa vontade, é na dependência de Deus. E aí você descobre o mover de Deus. Depois vocês vão ouvir aqui um testemunho de uma irmã. Eu descobri isso hoje num atendimento. Ela disse: pastor, a minha mãe,
Eu estava procurando um jeito de semear, de estabelecer um novo relacionamento com ela, e o Senhor fez aquela campanha da Bíblia no ano passado, e eu entrei na igreja, estava chegando na igreja na época, eu peguei uma Bíblia e semeei na vida da minha mãe. A minha mãe já está terminando de ler a Bíblia, e tem vindo aqui aos cultos, domingo sim, domingo não. A outra irmã está vindo por causa de uma Bíblia. É a semente, queridos. Nós só precisamos ter coragem. Nós só precisamos ter a ousadia do Espírito. Mas nós somos confrontados todos os dias, se vamos levantar da cama ou não, se vamos tomar posição ou não, se vamos resolver romper com a nossa estrutura religiosa ou não, se vamos realmente deixar que o Espírito Santo governe, se vamos entender o mover de Deus, se vamos compreender o princípio de autoridade, se vamos realmente compreender aquilo que Deus quer fazer no nosso meio. É só ter coragem, nós não precisamos de outra coisa, porque o Espírito Santo já nos deu tudo. Agora tem que ter a coragem de romper. Para a manifestação da glória de Deus. Último ponto, acho que eu consigo terminar. Versículos 6 até o versículo 9. Vamos por parte. Assim diz o Senhor dos Exércitos: dentro de pouco tempo farei tremer o céu, a terra, o mar e o continente. Há uma divisão aqui entre os eruditos de que isso pode significar. Podia significar um terremoto real, pode significar. Alguns tentam apontar isso aqui para o período milenar da tribulação. É uma possibilidade aqui imensa. Mas o que eu estava estudando, o que eu fiquei pensando, o que o Espírito Santo me levou a olhar para isso aqui, é que Deus está dizendo assim: olha só, eu já tenho tudo aprovisionado. No tempo certo, eu vou desatar o nó da minha provisão. Deus diz assim, ó, eu vou desatar o nó da minha provisão. Eu vou liberar para vocês tudo aquilo que eu tenho guardado na minha despensa. Aí você está pensando assim, pastor, quando é que vai acontecer isso? Pastor, que dia vai ser isso? No meu coração, esse dia já aconteceu, queridos. No dia de Pentecostes, uma outra festa que a gente negligencia todas essas festas. Mas no dia da festa de Pentecostes, estavam reunidos aqueles 120 homens, aqueles discípulos estavam perseverando a oração, e de repente, um som como de aquelas línguas de fogo, o Espírito Santo vem e inicia o seu ministério sobre a terra, trazendo toda a provisão. E Jesus Cristo, antes de subir aos céus, ele declarou claramente para aqueles homens que perseveraram em oração, ele disse, olha, vocês, Atos no capítulo 1, versículo 8, mas recebereis o poder, ao descer sobre vós o Ruach HaKodesh, o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas de quê? Da manifestação da minha glória, da manifestação do meu querer, da manifestação da minha vontade, daquilo que eu sou, eu vou revelar a vocês pelo meu Espírito. Queridos, olha para aquilo que Pedro falou, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo, e Jesus disse, bem disse você, Simão, filho de Jonas, Simão Bar Jonas, porque carne e sangue não podem revelar isso, a menos que o Senhor lhe conceda, e Deus ali claramente, tudo acontece pela manifestação do Espírito de Deus. Então você começa a entender aqui, Lamentações, Jeremias diz, Senhor, tu és a minha porção.
O salmista vai lá no Salmo 16 e diz: Tu és a minha porção e a minha herança, outro bem eu não tenho. Aleluia. Deus está dizendo claro para nós, queridos: olha, sabe o que vocês precisam para a manifestação da minha glória? Eu vou dar os recursos para vocês. Aí o povo adora pegar isso aqui e dizer: minha é a prata, meu é o ouro. Queridos, por que a glória desse segundo templo é maior do que a do outro? Por que Deus estava construindo algo diferente para tornar manifesto? Por que Deus estava fazendo algo surpreendente? E é interessante: neste lugar estabelecerei paz. Será que a palavra aqui é de dinheiro, é de recurso? Nós estamos entrando num período em que as pessoas estão preocupadas, queridos. Não olhe para essa palavra aqui. Eu não vou nem considerar essa parte: minha é a prata, meu é o ouro, porque não é esse o foco. O foco é que a presença de Deus seria a maior possessão daquele povo. Quando Deus diz: minha é a prata, meu é o ouro, Ele está dizendo: olha só, eu sou. É como Jesus lá em João no capítulo 6, ego emai, eu sou. É aquilo que Ele disse para Moisés: eu sou. Eu sou tudo o que você precisa para o teu casamento dar certo. Eu sou tudo o que você precisa para você criar os teus filhos na minha demonstração. Eu sou tudo o que você precisa para você viver nesse mundo. Eu sou. Por quê? Porque minha é a prata. Eu sou o tesouro das nações. Eu vou fazer toda a terra tremer, porque a minha glória vai ser manifesta neste lugar. E eu não estou aqui trazendo uma mensagem triunfalista, não. Eu não estou dizendo que vai tudo bem, não. Nós vamos ter que lavrar a terra seca, mas o Senhor diz: eu sou a sua provisão no tempo da estiagem. Eu sou a sua provisão em qualquer tempo. Então nós precisamos entender, queridos, que a agenda... Eu quero concluir voltando ao primeiro ponto. A agenda da manifestação da glória de Deus tem prioridade zero. Todas essas outras coisas que a gente está perdendo tempo, tudo isso é só para roubar nossa atenção. Quando eu acordei hoje de manhã, eu falei: não, eu não vou me ater a nenhuma dessas coisas. Eu vou para o meu quarto. E eu comecei, e eu fui. Daqui a pouco ligava um, e eu fui lá, conversei. E, irmãos, que coisa boa. Que coisa boa. Como é bom você entender que a agenda da manifestação de Deus tem prioridade zero. Você está pensando que isso que eu estou falando, isso é algo assim que vai acontecer no estalar de dedos? Não. Vai acontecer num processo na sua vida. Vai acontecer num processo no teu casamento. Vai acontecer um processo. Você tem que deixar que isso flua. Você tem que realmente entender como é bom. Às vezes você vai ganhar não, às vezes você vai ganhar espere, às vezes você vai ganhar não me fale mais nisso, mas você continua crendo, você continua perseverando, você continua, e de repente Deus pega tudo e faz assim, ó, muda tudo de cabeça para baixo. Aquilo que parecia impossível se torna possível. Por quê? Porque a glória é de Deus. A glória é só dele. Isaías 42, 8. Não divido a minha glória com ninguém. É só isso. Então você descobre que, olha, não pode perder tempo. Não pode perder tempo. A minha agenda já está apitando aqui, dizendo que eu tenho mais um atendimento para fazer. Mas a gente não pode perder tempo. A agenda de Deus, ela tem prioridade. Você vai descobrir qual é a agenda de Deus. Você vai entender qual é o mover de Deus. E você vai compreender o Senhor te movendo, o Senhor te levando, o Senhor abrindo portas, o Senhor fechando portas.
O Senhor dizendo não. O Senhor quebrando a firma. Por que algumas pessoas que já quebraram profissionalmente, algumas vezes conseguem soerguer-se? Por causa da mentalidade que elas têm. Nós precisamos ter a mentalidade do reino. Nós precisamos ter a agenda do reino. Nós precisamos começar a reformular. Reformular. É um grande desafio, mas é possível. Eu quero que você entenda essa palavra para a sua vida neste encontro. É possível, basta que você creia. Então Deus está dizendo para todos nós: ao trabalho, povo desta terra. Você vai se perguntar, em que eu posso fazer? Olha só, não existe maior prioridade do que a agenda do reino na sua vida. E aí você vai ter que tomar decisões, você vai ter que fazer escolhas, você vai ter que dizer não para algumas pessoas, você vai ter que tomar, mas por que isso? Porque você sabe que Deus está te conduzindo, legal? Joia? Você está indo na direção de Deus. Irmãos, essa palavra é para a gente hoje. Porque tudo que a gente fizer aqui não se compara com a glória que Ele vai trazer para a gente. Então você de repente gasta tempo, você passa por um monte de dificuldades, mas você vê o Espírito dizendo: eu estou com você. Aonde você ouviu essa promessa? Onde você ouviu essa promessa na nova aliança? Jesus, quando Ele ascendeu aos céus, Ele disse para os seus discípulos: olha só, eu vou estar sempre com vocês. Então eu pergunto para você hoje, meu irmão, por que você está com medo? Fabiano, fica com medo não. Vai que Deus é contigo. Vai fundo, irmão, mergulha fundo, águas mais profundas, é onde nós precisamos mergulhar, poços mais fundos. E de repente as coisas vão começar a acontecer, e vão acontecer de uma forma como a gente nunca imaginou, nunca viu. Porque nós decidimos que não vamos ter mais medo. Não vamos ter mais medo. Não temeremos mais nada. Aqueles que creiam, que recebam a palavra do Senhor. Aqueles que creem, que Deus para tanto a todos abençoe.